Quando eu tinha 7 anos de idade, o meu pai morreu. E ali em diante ficou só eu, minha mãe e a minha irmã. Com 6 meses que o meu pai tinha morrido, minha mãe descobriu que estava grávida de outro homem, o que deixou eu e minha irmã muito chateados, porque meu pai tinha morrido recentemente, minha mãe já engravidou de outra pessoa, foi um baque para todo mundo. E aí minha mãe decidiu mudar para a cidade do rapaz para a gente poder ficar ali todo mundo junto. E aí foi eu, minha mãe e a minha irmã e o bebezinho na barriga da minha mãe. Quando nós chegamos na outra cidade, minha mãe tentou arrumar emprego, tava muito difícil a vida, não tinha como cuidar, dar uma vida boa pra mim e pra minha irmã. A gente sempre teve uma vida mais ou menos, nunca passamos dificuldade. E pra gente não passar dificuldade naquele momento, a minha mãe decidiu que ela ia casar, né, ficar com o pai da criança, que ela tava grávida, e deixar eu e a minha irmã com os nossos avós paternos, no caso, a mãe e o pai do meu pai que tinha morrido. E aí a gente voltou para a cidade que a gente morava antes e ficamos com os nossos avós. Na casa dos nossos avós, era tudo muito aparentemente normal. A gente tinha uma vida aparentemente boa, tudo que uma criança tinha, eu tinha. Normal, era tudo muito bom, eu me sentia muito tranquila e muito bem cuidada ali na casa dos meus avós. O tempo foi crescendo, tal, e eu tava mais ou menos com uns 12 anos de idade quando eu entrei para a escola. Nessa escola eu fiz vários amigos novos, conheci várias pessoas novas, porque era uma escola nova, e foi tudo muito legal ali. E teve um dia que nossa sala foi liberada, nossa turma foi liberada antes que a escola, porque a gente não ia ter a última aula. E aí nós decidimos ficar numa praça que tinha na frente da escola, esperando a aula acabar para todo mundo ir embora para casa. E a gente ficou junto ali. Eu fiquei um pouco receosa de ir no dia, porque eu era super quietinha e tal, mas tava todo mundo indo, todas as minhas amigas da sala, então por que não? Ficamos ali debaixo de uma árvore e tal, e decidimos comprar uma Coca-Cola, tava todo mundo ali tomando uma Coca, até que chegou uma turminha de rapazes, que era amigo de uma das minhas amigas que tava ali debaixo da árvore. E papo vai, papo vem, o menino, que ele era até bonitinho, pediu pra ficar comigo. E na hora, eu fiquei um pouco com vergonha. Das minhas amigas, eu era a única que ainda era BV, que tipo, boca virgem, nunca tinha beijado na boca. E as meninas começaram, fica, fica, e todo mundo, fica, fica. Foi aquela pressão, sabe? Eu não queria de jeito nenhum, mas as meninas estavam fazendo tanta pressão que eu acabei dando um beijo nesse menino. Que foi muito estranho, porque independente, por mais que é só um beijo, eu queria dar o meu primeiro beijo em uma pessoa que eu gostasse, não daquele jeito, de qualquer jeito, com qualquer pessoa, ainda mais sob pressão de amigas. Mas eu acabei dando um beijo nele. Foi um pouco estranho, eu não gostei muito, mas a gente começou a conversar e tal, e sempre depois da aula eles davam um jeito da gente ficar sozinho e a gente acabava dando uns beijinhos. Então a gente começou a ficar, sabe? E tava tudo normal, tava tudo tranquilo. Até que um dia eu peguei e descobri que, na verdade, ele namorava com uma menina do nosso colégio também. Ou seja, ele estava traindo a garota comigo. Eu fiquei muito bolada. E o pior de tudo é que eu descobri que todas as meninas, as minhas amigas que estavam debaixo da árvore comigo, fazendo pressão, batendo palminha pra eu ficar com ele, perder o meu bebê com ele, todas elas sabiam que ele namorava com essa garota, sabe? Ninguém me alertou, ninguém falou. Nossa, eu fiquei muito chateada. E aí foi um escambau, falei um monte de coisa pra ele, falei um monte de coisa pras meninas, sabe? Não deixei nada barato, tentei colocar todos os pingos nos is. E aí o garoto começou a fazer o quê? Fazer chantagem comigo. Começou a me ameaçar, falando que se eu contasse pra namorada dele que ele tava ficando comigo, ele ia mandar os meninos, amigos dele, me bater depois da aula, que ele sabia onde eu morava, sabe? Eu fiquei com muita raiva disso, e aí os meninos da minha sala que não gostavam desse garoto entrou no meio e queria bater nele. Não, foi um caos total, sabe? E dentro dessa situação, para não ficar pior, porque o meu medo mesmo era os meus avós descobrirem disso, eu fui me afastando de todo mundo, sabe? De pouquinho a pouquinho eu fui me afastando, fui deixando a galera de canto, fui não dando muita moral pro que estava acontecendo. Até que um dia, meu avô tinha saído para trabalhar e a minha avó tinha ido para a igreja com a minha irmã. E lá em casa dos meus avós moravam meu avô, minha avó, eu, a minha irmã e dois casais de tio. Uma tia minha casou e saiu de casa, entendeu? Então, como meu avô estava trabalhando, a minha avó e a minha irmã foram para a igreja, ficou eu e o meu tio em casa. E eu lembro que meu tio estava no quarto jogando videogame e eu estava na sala fazendo o dever de casa e no Facebook pelo tablet, porque nessa época eu não tinha nem celular.
E o meu tio me pediu o tablet emprestado pra ver não sei o que, e eu emprestei. Só que detalhe, eu tinha o print de toda a treta que tinha rolado na escola no meu tablet. E aí o meu tio leu toda a conversa, e aí ele veio conversar comigo, falando que sabia o que tinha acontecido e tal. E eu falei, nossa, não acredito, caraca. E aí, mais uma chantagem. Ele começou a falar pra mim que se eu não fizesse o que ele queria, ele ia contar pros meus avós. E eu, igual uma idiota, né, bobinho, fui lá falar, não, pelo amor de Deus, implorar pra ele não contar nada pros meus avós. Perguntei o que ele queria. E ele virou e falou assim, então deixa eu pegar nos seus peitos. Só que quando ele falou isso, eu fiquei paralisada. Eu fiquei assim, tipo, eu não tava acreditando que ele tava me propondo isso. E aí eu virei pra ele e falei assim, não, quer saber? Tô nem aí, pode contar pros meus avós mesmo que o que você leu, eu não tenho medo de nada não. E virei e continuei fazendo meu dever. E aí ele pegou e falou assim, mas você acha que eles vão acreditar? Aí eu falei assim, você pode contar pra eles que você mexeu no meu tablet e tudo, mas eu também vou contar pra eles que você me ofereceu isso, que você, em troca de não contar pra eles, queria pegar o meu corpo. Aí ele começou a rir e falou assim, você acha que eles vão acreditar em você? É sua palavra contra a minha. É óbvio que eu consigo convencer eles, eu consigo fazer eles acreditar em mim muito mais do que você. Você é uma criança, entendeu? É claro, você tá na fase de mentir. Você tava mentindo aqui por causa desse sprint. Você acha que eles vão acreditar em você? Nesse momento que ele foi falando, sabe? Eu fui perdendo o meu brilho todinho, assim, sabe? E aí ele ia falando e começou a passar a mão nos meus peitos, passou a mão na minha parte íntima, queria que eu pegasse na parte íntima dele. E, velho, eu fiquei, assim, chocada com essa situação. E aí, depois daí, todos os dias ele queria fazer graça. Todos os dias ele vinha, a oportunidade que ele tinha de roçar em mim, ele roçava. A oportunidade que ele tinha de passar a mão, ele passava. De enfiar a mão, ele enfiava. Já teve vez de eu estar dormindo e acordar com ele na minha cama. Já teve vez de eu acordar com ele em cima de mim, insinuando fazer atos em cima de mim, entendeu? E eu orava, eu chorava, eu pedia pra Deus todo dia pra me tirar daquela situação, pra não deixar nada pior acontecer comigo, sabe? Eu querendo logo contar pros meus avós tudo que tava acontecendo pra não ter que passar mais por essa situação e sofrer a chantagem dele. Então, assim, foi muito turbulento toda essa situação. E tudo isso durou 3 meses. Parece pouco tempo, mas pra mim pareceu uma eternidade. Parecia anos que ele tava fazendo isso comigo, que ele tava aproveitando dessa situação. Graças a Deus, ele não chegou a fazer nada pior, mais doloroso comigo. Mas o pouco que ele fez foi o suficiente pra me deixar muito mal. Depois de 3 meses, ele se apaixonou aí por uma mulher que finalmente essa mulher resolveu dar uma chance pra ele. E aí ele começou a frequentar a casa dessa mulher e depois ele se casou e foi morar com ela. E eu continuei morando com os meus avós e dei graças a Deus que ele foi embora. Hoje eu tenho 19 anos de idade, eu ainda moro com os meus avós. Meu tio ainda é casado com essa mulher. E o pior é que ele vem visitar os meus avós e olha pra mim, me cumprimenta, conversa comigo como se ele tivesse esquecido do que ele fez comigo, sabe? Como se, tipo, nunca tivesse passado, se nunca tivesse acontecido o que aconteceu. Isso me deixa chateada, sabe? Me deixa magoada com a situação. Eu penso que se eu tivesse contado pros meus avós, talvez eu tivesse levado uma bronca, talvez tinha sido pior. Mas eu tinha evitado com que ele tivesse aproveitado de toda essa situação, sabe? Tivesse vindo, se esfregado em mim e feito o que ele quisesse comigo, me usando como se eu fosse um objeto. Por isso é tão importante a gente falar, não ter medo de ameaça. Às vezes é melhor a gente ser sincero no que a gente tá falando, bater o pé e ter certeza do que a gente tá falando, do que a gente se deixar levar por uma chantagem. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Essa história fica muito de exemplo para a maioria das crianças que sofrem chantagem, ameaça de abusadores, agressores, que estão sempre usando dessa ferramenta de que o adulto não vai acreditar em você porque você é uma criança. Mas se você for uma criança que consegue explicar detalhadamente o que está acontecendo, com muita convicção, com muita certeza, pode vir o mundo inteiro falar: ah, você tem certeza? Você tá mentindo? E você fala: eu tenho certeza. Não coloque as minhas palavras contra mim mesmo. Não me faz duvidar do que eu vi, do que eu senti. Você não tá na minha pele. Quanto mais a gente ensina as crianças a serem fortes e firmes no que ela tá falando, convicta no que ela tá falando, mais chance de um adulto acreditar e ajudar essa criança ela tem. Então, se você não tem ajuda também, diz que 100, pede ajuda, denuncia. Graças a Deus o pior não aconteceu com essa menina, mas infelizmente ela carrega, né, a dor, o trauma, a sensação às vezes de pegar e do toque. Isso é muito ruim, traz muitos problemas psicológicos. E por isso que é tão importante a gente estar falando sobre isso. Se você já passou por isso, mande no seu canal, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.